Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre fatores que ameaçam a biodiversidade. A biodiversidade é um dos conceitos mais importantes da biologia, porque engloba todo o nosso planeta. O que é biodiversidade? Biodiversidade é a grande variedade de formas de vidas de animais e vegetais. Ela é formada por espécies vivas que compreende plantas, animais e micro-organismos que povoam desde as profundezas dos oceanos até as mais altas montanhas. É composta por uma enorme diversidade de espécies, compreendidas como indivíduos semelhantes, com capacidade para reproduzir entre si e naturalmente. A biodiversidade é responsável por garantir o equilíbrio das espécies em todo o planeta. A soma de todos os ecossistemas existentes na Terra forma a biosfera, camada da atmosfera que engloba os seres vivos. Então, quais são os fatores que ameaçam a biodiversidade? A maior ameaça à biodiversidade é a ação humana, que vem transformando a natureza. A derrubada da floresta para a prática da agricultura e da pecuária, desmatamento, alteração na cadeia alimentar com a extinção de espécies de animais e vegetais, erosão do solo, poluição da atmosfera pela queimada das matas, poluição do solo e da água com uso de agrotóxicos, uso excessivo de recursos naturais, introdução de espécies invasoras e muitas agressões aos ecossistemas. Para que a biodiversidade seja efetivamente protegida, é fundamental que seja feito o uso sustentável dos recursos que a natureza oferece. Para isso, são necessários investimentos e pesquisas para descobrir fontes alternativas de recursos, fiscalização no que diz respeito à exploração da natureza e à poluição, bem como a criação de maiores áreas de proteção ambiental. O Brasil é um dos países mais ricos quando o assunto é biodiversidade. E para proteger todas essas riquezas, existem diversos órgãos fiscalizadores do meio ambiente no Brasil. São justamente eles que iremos conhecer na sequência, bem como suas atribuições. O Brasil é considerado hoje o país mais biodiverso do mundo, né? Então isso é um privilégio, mas também traz uma enorme responsabilidade, né, de como conservar isso. Então a biodiversidade é extremamente importante para o nosso planeta, para manter um estoque de genes, para manter a vitalidade do funcionamento dos ecossistemas. A multiocorrência de espécies é muito importante para manter esse equilíbrio ecológico, né? Para manter um equilíbrio, se a gente pode chamar, ou talvez até um funcionamento ecológico mais equilibrado do sistema. Então a gente precisa pensar que a distribuição das espécies, ou seja, onde elas ocorrem, isso é determinado basicamente pelo clima, né? Pela quantidade de precipitação, pela temperatura. As espécies selecionam o ambiente em função das condições climáticas. Então, se o cenário de mudança climática for realmente o mais dramático que está se imaginando, né? E o cenário de mudança de uso do solo, por exemplo, na Amazônia e até no Cerrado, continuar no ritmo que está, a chance de sobrevivência da vegetação nativa é mais baixa, né? Por quê? Porque você diminui a área de vegetação, então ela fica menos resiliente, e ao mesmo tempo se aumenta a temperatura, diminui a chuva. Então os modelos indicam que haverá um aquecimento, e o aquecimento está acontecendo, com uma diferença da previsão. O aquecimento e o degelo no Ártico, e a acidificação dos oceanos e a perda de biodiversidade está acontecendo numa velocidade muito maior do que os nossos modelos conseguiram prever nos últimos 10 e 20 anos. Vai demorar alguns, talvez 200 anos, para o clima se estabilizar num novo patamar. Aí esse novo patamar vai ter uma outra variabilidade, um outro tipo de extremo. Mas nessa transição é quando as coisas estão fora do equilíbrio. Portanto, existe uma grande imprevisibilidade. Então a gente vai estar lidando também com temperaturas continuamente, por exemplo, mais altas, ou mais chuva, ou menos chuva, mas também com eventos de secas extremas ou de inundações extremas, né? E se isso já causa um impacto, né, para a gente, né, imagina para o resto da biota também, né, do conjunto dos seres vivos, eles também vão ser impactados. Um desses órgãos de fiscalização é o Instituto do Meio Ambiente, IBAMA,
realiza a fiscalização, controle e estímulo dos recursos naturais. Nós temos também o Ministério do Meio Ambiente. Tem como responsabilidade promover e proteger a natureza, estimular o conhecimento das áreas de interesse, prezar pelo uso sustentável e gestão dos recursos naturais, valorizar os serviços ambientais e promover o desenvolvimento sustentável. Temos também a Política Nacional de Biodiversidade, a sigla PNB. Ela é elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em estudos técnicos realizados em biomas brasileiros. Tem como objetivo definir ações integradas para assegurar a conservação da biodiversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Por isso é necessário conscientizar e proteger a biodiversidade. E você deve estar se perguntando, aonde eu entro nesse processo? Proteger o meio ambiente é a tarefa para todos nós, independente de nossa idade. Ajudar é fundamental para que as próximas gerações possam usufruir de tudo que o nosso planeta oferece, tendo acesso ao ar puro, água limpa e a variedade de espécies que aqui vivem. E para proteger o meio ambiente não é necessário ter muito dinheiro, não. Basta somente querer fazer a sua parte. Preserve as árvores. Não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, por isso pode atingir matas preservadas. Cuide bem dos recursos de água. Nunca coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos e, principalmente, preserve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra erosão e assoreamento. Não pesque em épocas de reprodução e obedeça às regras que indicam a quantidade de pescado permitida. Nunca compre animais silvestres sem registro. Ao comprar animais ilegais, você está construindo para o tráfico de animais, um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar espécies à extinção. Cuide bem do seu lixo. Nunca jogue lixo no chão, importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar o lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades. Reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível. Caixas e plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você não utiliza podem ser doadas. Alguns produtos podem virar itens de decoração. O importante é sempre ter em mente que enquanto mais diminuímos a nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. Reduzam o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água. Reduza o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado. Apague as luzes quando não estiver no local. Desligue aparelhos que não estão sendo utilizados. Evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente, por isso, sempre que possível, opte por utilizar um transporte público ou andar mesmo a pé se for próximo à sua residência. Com tudo isso, podemos observar que para reverter essa situação é necessária uma mudança fundamental no modo em que as sociedades funcionam e como os indivíduos vivem. Essa mudança precisa envolver o sistema econômico, o sistema de valor de indivíduos e de sociedade, convicções religiosas, direitos humanos e as rotinas diárias dos indivíduos. Será difícil parar o avanço da extinção e reverter o declínio das populações de espécies ameaçadas. Nas próximas décadas, os processos atuais continuarão intensificando e uma grande parte da diversidade biológica da Terra será perdida. Na aula de hoje, abordamos a importância dos métodos adotados para a conservação do meio ambiente e estratégias para atenuar o processo de colapso ambiental vividos na atualidade.
O compêndio reúne informações sistematizadas sobre a importância da biodiversidade e dessas interações ecológicas, alguns dos mecanismos e órgãos de defesa que ilustram e representam uma importante fonte de referências e pesquisas científicas para a conservação do mesmo. Ainda podemos fazer história, podemos fazer mais e melhor, podemos escolher investir em pesquisas, na economia da floresta em pé, na agroecologia e na proteção de nossos recursos naturais. Vamos fazer a diferença? Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha.